Bom dia, irmãos. Hoje vamos tratar da lição de número 10. Ela vai falar sobre os limites da teologia, onde nós vamos poder entender que há sim uma certa limitação naquilo que podemos conhecer de Deus. Não que seja uma teologia que seja limitada, um conhecimento que seja limitado, mas é por conta da própria natureza do ser humano que não pode suportar toda esta revelação. Teologia então, que é o estudo de Deus, tem os seus limites justamente por conta disso. Então o homem não pode chegar realmente a conhecê-lo. É claro que também temos toda a infinitude de Deus envolvida. E esses limites, segundo o autor, deverão ser entendidos dessa seguinte maneira. Primeiro ele vai falar sobre a infinitude de Deus. Tudo que nós podemos conhecer de Deus está, nós bem sabemos, em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo, que manifesta o conhecimento do Pai em figura e linguagem humana. Ele está fazendo e tratando dessa situação. Ele é capaz de nos revelar aquilo que podemos e precisamos conhecer, que vem justamente do Pai. Ele falou em João 17 que manifestou aos homens aquilo que o Senhor lhe deu a conhecer. E essa manifestação é feita tão somente aos seus. O apóstolo Paulo diz que já em si, Jesus Cristo, quando se encarna, já tem em si uma tarefa que traz consigo uma grande humilhação, algo que realmente poderia e deveria tornar o Senhor Deus acomodado à nossa limitação, pois o ser de Deus é algo que não podemos medir, muito menos comparar com outras ou quaisquer medidas. Veja o que temos em Salmos capítulo de número 89, versículo de número 6. O salmista vai dizer então que o Senhor Deus é incomparável, não pode ser comparado. 89, versículo de número 6. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Nosso Deus é incomparável. Como disse Berkoff, ele é incompreensível, ou ainda como chamou Lutero, ele é o Deus oculto, o Deus que não podemos alcançar todo o seu conhecimento. Calvino ainda diz que Deus é insondável em suas profundezas e é incompreensível, pois escapa completamente aos sentidos humanos. É desta maneira que podemos dizer, não sei, de maneira arriscando não errar, que a teologia é realmente algo limitado. O conhecimento de Deus passa a ser algo limitado. O autor também apresenta uma outra causa desta teologia ser limitada, é a finitude humana. Nós temos então, a revelação sendo finita, uma revelação que acaba sendo, na verdade, incompleta, como nós bem sabemos. Na natureza a gente vai saber e encontrar toda a revelação de um Deus que é Criador. Então ela se apresenta incompleta porque apresenta apenas Deus como Criador e não como Salvador. Ela também, essa natureza, esta própria revelação geral, como podemos classificar, é também deficiente, pois a queda trouxe para a própria natureza, para a própria criação, muitas limitações. Paulo falou aos Romanos que esta natureza aguarda e geme, aguardando uma ardente libertação. Com expectativa, ela aguarda essa libertação por conta da própria queda, do pecado humano que trouxe deficiências a esta natureza. Então, toda a sabedoria do Senhor acaba sendo inalcançável. Ela também, além de ser incompleta, deficiente, é também ineficaz, porque a humanidade afetada pelo pecado também perdeu esta capacidade de interpretar de modo correto aquilo que Deus revela em sua criação através da natureza de todas as coisas criadas. Deste mesmo modo, há também a revelação especial que é trazida nas Escrituras acaba de um modo também sendo limitada,
pois Deus só nos revela aquilo que seríamos capazes de suportar por conta das nossas próprias deficiências. Quando vamos lá para Êxodo, capítulo de número 33, versículos de 20 a 23, quando Deus está falando com Moisés, ele traz ali uma certa limitação e vai dizer para ele que ele não poderia vê-lo face a face, porque ele não suportaria. Veja o que diz o verso de número 23 do capítulo 33 de Êxodo. Ele diz exatamente assim: e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ele disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, e eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas minha face não se verá. Ainda em Isaías, capítulo de número 6, quando temos a visão do trono do próprio Senhor entronizado, que ali nós temos Isaías relatando que diante daquele que está sentado no trono, os anjos se apresentam cobrindo o seu rosto e sua face e com suas asas e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra se enche de fumaça e ali os anjos não podem contemplar a face do Senhor. E mesmo ele, quando então é colocado assim, diz que vai ser consumido, porque agora seus olhos viram o Senhor e ele é um homem de lábios impuros, habitando no meio de impuros, de homens impuros. Então veja, justamente por conta do pecado, que até a revelação especial acaba sendo limitada, por causa de nossas limitações. Então é justamente isso que Calvino também acrescenta. Ele diz que o Senhor fala conosco como uma babá que fala com seu bebê, balbuciando palavras. É como, por exemplo, a mãe, aquela que toma conta da criança, ou ele, aquele que toma conta da criança, fala com o nenê balbuciando palavras que são incompreensíveis para ele. E ele apenas reage a toda esta comunicação que a mãe ou que aquele que toma conta trata com ele. Ele também Calvino chama desta maneira de Deus tratar conosco, de acomodação. É aquilo que Deus faz para adaptar sua revelação às nossas limitações. Ele se acomoda, como eu disse no começo, Jesus Cristo em sua humilhação, tendo que se revelar numa linguagem, numa figura humana, se acomodou à nossa própria situação. Só para ilustrar esta verdade que o autor apresenta e que concordo com ela, temos algumas verdades bíblicas na palavra de Deus, algumas doutrinas nas Escrituras que são realmente inalcançáveis para nós. Por exemplo, a Trindade. A Trindade é uma doutrina que permeia toda a palavra de Deus e nós não temos como explicá-la. Acreditamos e aceitamos pela fé. Outra doutrina bastante incompreensível e insondável também é o mistério da pessoa de Cristo em suas duas naturezas. Teólogos se afadigam em tentar trazer para nós alguma explicação, alguma coisa que nos ilumine na questão de entendermos isto. Mas por conta do pecado, a nossa compreensão fica afetada e fica impossibilitada de alcançar estas verdades. O autor vai falar, depois de ter falado sobre a infinitude de Deus, a revelação que é finita por conta do próprio pecado, ele vai tratar também da finitude humana. Nós somos finitos em nossa própria existência e inteligência. Nós vivemos sob dois modos de existência. Nós existimos debaixo da limitação do tempo e da limitação do espaço. Então este finito não pode conter o infinito. Nosso Deus é infinito. Ele é, de modo algum, imutável. Então nós que vivemos com o tempo, transformados dia após dia, segundo após segundo, não podemos entender aquele que não está sujeito a mudanças nem variações de mudanças ou transformações. Nós também somos finitos, quer dizer, somos limitados, estamos colocados dentro de um espaço, de
de um local, temos nossa colocação espacial e o Senhor não é infinito. Então nós não podemos, nosso modo de existência não é compatível com o modo de existência do próprio Deus. E ainda que regenerados, ainda que possamos receber do Espírito esta nova visão, esses olhos da fé, nós não conseguiríamos o conhecimento de Cristo, como disse Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. E Paulo, por certo, um teólogo, um estudioso, alguém que vivia próximo do Senhor, ele disse exatamente isto. Veja os versículos de 10 a 12 do capítulo 3 de Paulo escrevendo aos Filipenses. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Esse é o estrago, irmãos, que o pecado trouxe para as nossas vidas. O maior de todos, é o impedimento que ele causa de um conhecimento de Deus não pleno, mas pelo menos mais ampliado, mais aproximado, para que pudéssemos conviver com o Senhor numa esfera de maior intimidade. Por isso, Jesus, deixando sua glória, se acomodou à nossa estrutura, para nos trazer vida. E ele mesmo diz, e esta é a vida eterna que está em que o homem possa chegar a conhecê-lo, a reconhecer Deus como único e verdadeiro Senhor e a Cristo Jesus como seu Filho enviado. Então, é preciso que nós tenhamos isto. Jesus deixou esta verdade, precisa estar em nossas mentes e cremos nisso. Jesus deixou a sua glória, se humilhou, se acomodou à nossa estrutura e aqui assumiu todas as nossas fraquezas, assumiu todas as nossas insignificâncias derivadas deste pecado, desta queda. E como homem, cumpriu toda a lei que o Senhor havia estabelecido para que nós pudéssemos manter com Ele uma intimidade maior. E aí então, nós que estamos e já somos herdeiros deste pecado, não fomos capazes de obedecer. E aí então, Cristo faz isso em nosso lugar e também assume toda a culpa por esta desobediência, por esta incapacidade de obedecer aos mandamentos do Senhor, morrendo então em nosso lugar. Isto, portanto, será sempre um absurdo para aqueles que não forem regenerados pelo Espírito. Estes haverão de continuar vivendo alheios a toda a vida que Cristo veio para trazer para aqueles que são filhos de Deus, seus eleitos. Só desse modo, pela regeneração, pela transformação que o Espírito vai operar em nossas vidas, é que vamos ser capazes de receber e crer naquilo que Jesus revela do Pai. Tudo aquilo que Ele ensina sobre o Pai. Toda esta vida eterna que está e reside no conhecimento. Esse conhecimento que vai nortear, que vai orientar, que vai nos transformar à imagem do próprio Cristo. O Espírito Santo, nesses termos, como diz o autor, acaba sendo o agente desta revelação, o facilitador desta comunicação. Portanto, esta teologia se torna acessível a todos aqueles que recebem de Cristo todos esses ensinamentos, porque é o Espírito Santo quem nos regenera, quem nos dá olhos para enxergarmos, olhos de fé, que nos dá ouvidos para ouvirmos, que coloca um coração, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, para crer, aceitar, receber tudo aquilo que Jesus está nos trazendo através de sua pessoa, de sua revelação. Sendo assim, irmãos, apesar de toda a nossa limitação, apesar de termos também uma teologia que é finita, um conhecimento finito, apesar da infinitude do próprio Deus e de todas as nossas limitações, nós haveremos de ser transformados à imagem de Cristo ressuscitado, que tornou isto possível quando se encarnou e assumiu, recebendo do Pai toda a autoridade para nos transmitir esta vida e vida eterna. Portanto, todas as coisas vão contribuir para que sejamos transformados. É o próprio Senhor Jesus quem vai administrar isto. É Ele mesmo quem enviou do seu próprio Espírito para que, habitando em nós, nos guiasse em toda a verdade. Deste modo, todos os impedimentos, e são muitos, eles serão diminuídos
e nós haveremos de chegar a conhecer o Senhor, na medida em que precisamos conhecê-lo para termos esta vida eterna, para podermos não só conhecê-lo, mas viver ao lado dele, nos preparando para o encontro no dia final, quando então viveremos com Cristo Jesus. Vida eterna é exatamente isto, é ser como Jesus, é viver com Jesus, onde seremos então alcançados pela ressurreição e estaremos com ele para todo o sempre. E é claro, viveremos de maneira infinita conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Se acharmos que já estamos conhecendo o suficiente, estamos iludidos, enganados. Chegamos a conhecer apenas um grão de tudo aquilo, de todo este universo de conhecimento que o Senhor tem a nos proporcionar. E haveremos de viver eternamente conhecendo o próprio Deus. Que assim seja. Vamos orar agradecidos. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos, pois apesar de todas as nossas limitações e insignificâncias, o Senhor resolveu se revelar a nós. Apesar de todas as nossas limitações e impossibilidades, o Senhor trilhou o caminho através de Cristo Jesus para chegar até nós e se dar a conhecer. Te louvamos, te agradecemos pela obra que o Senhor realizou no Filho, esta primeira obra que é essencial para que nós pudéssemos ser alcançados pela Tua graça. E pela segunda obra, que é a obra que o Espírito realiza em nós, tornando-nos então capazes de crer, de receber todos os efeitos desta primeira obra e sermos transformados à imagem de Cristo. Cristo que é a vida eterna para todos os seus eleitos. Te louvamos por isso, te agradecemos e reconhecemos que se não fosse por Ti, nada seríamos, nada teríamos de Ti. Em Cristo te louvamos e te agradecemos. Amém.